Olá, irmãos, a paz de Jesus, que a graça de Deus esteja no coração de todos vocês. Com muita alegria que refletindo, meditaremos sobre esse grande mistério do amor de Deus na nossa vida, que é o corpo de Cristo. O porquê que Deus nos dá de presente um dom tão precioso. Ele se faz pão para nos alimentar. O próprio Deus é um grande mistério. A Santíssima Trindade é um grande mistério, como meditamos pouco tempo faz. É um grande mistério que se é revelado a nós. Deus que se doa inteiramente a nós. Esse grande amor do Pai para com o Filho, pelo Espírito Santo, a dinâmica trinitária é um grande mistério. Mas isso não significa que é escondido. Mistério não é sinônimo de escondimento, mas é sinônimo de revelação. Deus que se revela tanto, tanto, tanto. Deus que nos ama de maneira tão grandiosa e se revela inteiramente a nossa pobre condição, porque somos pequenos, limitados. Mas Deus, na sua grandiosidade, no seu amor grandioso, se revela inteiramente a nós. Se revela tanto que nós não conseguimos absorver tudo. Nós não conseguimos abraçar todo esse mistério. Nós não conseguimos absorver essa sabedoria divina que se é dada a nós. Se revela tanto, nós não conseguimos absorver, por isso que é mistério. Como o sol, que se revela inteiramente no esplendor do dia. Na hora mais forte do dia, em meio-dia, o sol ele é pleno, especialmente no verão, ele é pleno, ele se revela inteiramente. Quanto mais ele é forte, quanto mais ele se revela, quanto mais ele ilumina e ele se faz ver, menos nós conseguimos absorver. Porque ninguém consegue olhar o sol no esplendor do seu vigor, ninguém consegue encará-lo a olho nu. Deus, muito mais, Ele se revela a nós, e Ele sempre se revelou. E Ele sempre se revelou por inteiro, de forma absoluta e total. Nós, na nossa condição limitada, não conseguimos absorver a eternidade. Porque a eternidade é Deus, ou melhor, é o amor de Deus. Não conseguindo absorver isso tudo, a linguagem mais adequada para isso é chamar essa revelação, chamar essa manifestação de graça divina de mistério, que não tem nada a ver com escondimento. Como eu já disse, é revelação. Enigma sim, é uma coisa escondida. Amedeo Cientini, um sacerdote italiano, ele explica de maneira muito bonita essa diferença entre enigma e mistério. Enigma é algo escondido. E quanto mais a gente busca, mais se esconde. É difícil de ter acesso. Mistério é Deus. Quanto mais se revela, mais ficamos perplexos com esse grandioso amor que se dá a nós. É tão grande, nós não conseguimos absorver tudo, por isso que é mistério.
Quando estaremos na eternidade, quando estaremos diante de Deus, na vida eterna, nós não conseguiremos ver tudo. Como Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz: na eternidade seremos mergulhados no amor de Deus. Logo, nós estaremos dentro. Se nós estamos dentro de Deus, ou melhor, se estaremos dentro de Deus na eternidade, nunca conseguiremos enxergá-lo, compreendê-lo de forma total, absoluta, porque é Deus. Nunca conseguiremos absorver Deus. Nós seremos absorvidos por Ele. Nós seremos envolvidos pelo seu amor. Se Ele é um mistério assim tão grande, se Ele é uma graça eterna tão superior a nós que nos envolve, então como ter acesso a esse Deus? Como dizia, como o sol em pleno meio-dia que não se pode olhar a olho nu, Deus também. E no Antigo Testamento nós vemos que todos aqueles que se aproximavam de Deus, para não morrer, teriam que cobrir o rosto, porque não conseguiam contemplar Deus como Ele era. Em Cristo Jesus, nós podemos contemplar Deus, porque Ele se codifica, Ele se transforma, Ele se encarna na nossa condição. Agora os nossos olhos podem ver, porque Ele é homem como nós. Ele caminha no meio de nós. Ele fala uma voz que os nossos ouvidos podem codificar, pode entender, pode absorver. O Evangelho é essa música, é essa palavra, é esse anúncio de Deus traduzido na nossa condição humana. Deus fala, não fala com uma voz própria da eternidade, fala com uma voz humana, Jesus Cristo. Jesus é essa voz que os nossos ouvidos podem absorver, que os nossos olhos podem ver, que a nossa mão pode tocar. Como São João teve a graça de poder reclinar a cabeça no peito de Jesus. Imagem bonita. Ele tem um corpo e João pôde encostar. Aquele Yahvé do Antigo Testamento, do qual nem se podia dizer o nome, não se podia ter uma proximidade. Agora, em Jesus Cristo, se pode, como João fez, se pode deitar no seu peito, sentir o seu coração. É um Deus próximo. E não para por aí, porque esse grandioso amor de Deus é tão copioso, é tão maior do que nós podemos imaginar, que quando Ele ressuscita, antes da doação total na cruz, Ele deixa para nós um outro presente. Ele se revela tanto diante dos olhos da humanidade, que Ele também se transforma em pão. Para que não só os nossos olhos pudessem ver, os nossos ouvidos pudessem ouvir, o nosso corpo, o nosso toque pudesse tocar, Ele também é alimento que pode ser comido. O seu sangue é bebida que pode ser bebido. É uma graça que nos envolve por completo. Que os nossos olhos podem ver, que os nossos ouvidos podem ouvir, que o nosso tato pode tocar e que o nosso paladar pode se alimentar. Deus que nos envolve por completo. E celebrar o mistério do corpo de Cristo é celebrar essa graça que nos é dada como alimento. Esse grande mistério que se revela, que nós temos limite para absorvê-lo, porque
é um mistério eterno que se revela na nossa condição limitada humana. Ele que vem até nós, ele se transforma em alimento, se transforma em símbolo, em sacramento, para que nós pudéssemos contemplá-lo. O esplendor da glória de Deus, na nossa condição humana, nós não podemos ver, mas o Santíssimo Sacramento nós podemos olhar. Nós podemos olhar, nós podemos adorar, nós podemos nos alimentar dessa graça de Deus. A adoração ao mistério eucarístico é isso, é chegar diante de Deus que se fez pão, não entendendo essa transformação que Deus provoca nele mesmo, porque o mistério do amor de Deus é tão grande a nós que ele se faz tão pequeno, de divino, de eterno, de absoluto, se faz homem, de homem se faz pão. Diante desse grande mistério, cabe a nós uma única atitude: adorar. Adorar esse mistério que se revela tanto, adorar esse grandioso que se faz tão pequeno, adorar esse Deus que se faz alimento, que nós podemos pegar e comer, como o rito da Eucaristia proclama: tomai todos e comei. Também podemos dizer: aproximai todos e adorai esse grande mistério. Adorar esse Deus que se faz pão. Nós não adoramos um pão, adoramos um Deus que se faz pão, que se faz tão acessível a nós. Mistério de amor. Mistério é para ser adorado, não é para ser entendido. Nós não conseguiremos entender toda a dinâmica divina. E quando nós chegamos no nosso limite, nós não podemos querer diminuir Deus porque nós não conseguimos entender. Porque eu não consigo entender como que Deus se faz pão, eu não posso diminuir o sacramento da Eucaristia, chegar ao ponto de dizer que não é. Se eu não consigo entender como Deus se faz pão, eu tenho que contemplar esse mistério e adorar. São Pedro, quando Jesus falava: vós deveis comer a minha carne e beber o meu sangue, São Pedro também não entendeu. E ele falou para Jesus, depois que tantos foram embora porque não conseguiam aceitar esse discurso, São Pedro disse: mas o que significa, Senhor? Essa palavra é muito dura. E Jesus disse: aqui não tem interpretação, Pedro. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não vai ter a vida comigo, não vai ter a vida eterna. Se vocês quiserem também ir embora, podem ir, mas eu não vou diminuir a revelação do meu amor, a manifestação do meu amor. E Pedro, ele responde por todos os apóstolos e por todos nós, como se ele dissesse assim: não entendemos, Senhor, como isso acontece, mas a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Não conseguimos entender como isso tudo acontece, mas nós aceitamos e nós adoramos.